falamos de impulsividade, você sabia que existem fatores de personalidade, fatores de temperamento e fatores de caráter que influenciam diretamente na sua vida? O transtorno de personalidade borderline, ou quem tem traços aí dessa personalidade, sofre através desse controle dos impulsos, porque a sua forma de percepção do mundo é muito emocional. São pessoas intensas nas emoções e as emoções muitas vezes controlam os seus comportamentos. Essas pessoas precisam aprender a ler as emoções, entender as emoções e desenvolver um refreamento que não é natural para elas. Os estudos que acompanham pessoas com traços ou transtornos de personalidade, a impulsividade é apontada aí como mais de 80% nestes casos. Podemos pegar pessoas que não têm controle, pessoas que fazem uso de jogos, de bebida alcoólica ou substâncias químicas, ou até mesmo do trabalho, ou de qualquer uma atividade da qual o seu sistema não tenha um controle, um limite ou um refreamento para perceber quando é hora de parar. Nestes casos, é importante lembrar que o transtorno de personalidade fala de uma persona ou de mais de uma persona. Existem formas da pessoa se mostrar e muitas vezes fica confuso perceber o que é o que para que a gente possa ajudar, para que a gente possa introduzir um mecanismo estratégico para lidar com esses comportamentos inadequados. É importante que a pessoa se perceba, é fundamental que a pessoa que convive com quem sofre de algum tipo de transtorno ou de comportamento repetitivo, de jogo patológico ou de uso de substâncias, prestar atenção nesses comportamentos. Isso é investigado através de 5 fatores que, para lidar com os transtornos de personalidade, foi desenvolvido. O primeiro deles é o neuroticismo, então a gente tem aplicação de testes, análise clínica, observação, entrevistas, e através disso e dos comportamentos manifestos e dos dados colhidos, a gente pode entender o grau de neuroticismo, ou seja, o grau de instabilidade nas emoções, de pensamentos negativos ou de euforia que essa pessoa carrega, a extroversão, que é o segundo fator, que é a capacidade de relação que essa pessoa tem, aonde ela pode buscar ou não a relação social, ela pode ter mais extroversão ou mais introversão. O terceiro fator é a conscienciosidade, que é a capacidade da pessoa ter consciência dos seus atos. A análise moral e ética e empática, fazendo aí um contraponto com eu me percebo em perigo ou me colocando em perigo ou em risco ou colocando o outro em risco. Então, eu tenho consciência do que eu estou escolhendo, do que eu estou fazendo com os meus impulsos, do que isso pode causar. O quarto fator é a cordialidade, que são fatores que denotam a capacidade de ser afável, de se acalmar, de ser agradável, a capacidade de ter tolerância e contrapor aí a esse fator de impulsividade agressiva. Então, a pessoa que tem esse quarto fator, ela consegue lidar com essas situações. E o quinto fator, que é a questão da abertura, a capacidade de abertura dessa pessoa, que é a capacidade cognitiva, né, de aprender hábitos novos, de aprender a se monitorar, de quebrar padrões e de que novas ideias possam trazer um novo repertório e agregar essa pessoa. Então, esses 5 fatores ajudam muito na transformação dos impulsos. Eu posso ter um neuroticismo moderado, eu posso ter uma conscienciosidade, uma cordialidade, posso ter uma extroversão e uma abertura que me ajude a ter comportamentos mais adequados na minha vida. Aqui também, falando em personalidade, a gente tem uma parte que forma essa característica, que é o temperamento. E em falando de temperamento, eu vou ter tipos de impulsividade dentro desses temperamentos e dentro dessa personalidade. Um dos fatores que influencia no temperamento é o quanto você tem necessidade de buscar novidades na sua vida, quanto você se cansa
e o impulso te faz buscar isso. A esquiva de dano é o segundo fator de temperamento, que também implica uma reflexão sobre o impulso. Se eu tenho uma esquiva ao dano, muitas vezes eu não percebo. É como se eu estivesse lá no meu modo de enfrentamento, protetor desligado. Eu não me esquivo ao dano, ou eu não me protejo, eu não percebo os riscos que eu estou correndo. Isso pode estar ligado a um temperamento muito mais ativo, mais agressivo. A dependência de gratificação, ou seja, eu fico ali, controlando mais ou controlando menos o meu impulso, sempre esperando uma gratificação. Então são cérebros que precisam ser reforçados mais ou que não precisam desse reforço. O último fator de temperamento é a persistência, que mostra o quanto a pessoa consegue esperar, consegue, não tendo essas gratificações, persistir muitas vezes até em atividades que não são tão prazerosas, que são desprazerosas, que são desconfortáveis. E aí segurar esse impulso, que seria de parar, que seria de nem começar, que seria de interromper e de repente se distrair com outras coisas. Essa capacidade de persistir em algo que muitas vezes você tem que fazer, não gosta, não está confortável, mas tem que seguir e faz. Algumas pessoas, algumas personalidades têm mais esse fator desenvolvido e outras precisam desenvolver então essa tal persistência. Temos então os fatores de personalidade, os fatores de temperamento, e agora eu quero lembrar você que também temos os fatores de caráter. Esses fatores todos estão conectados a essa capacidade de controlar o impulso ou de se ver sem saber como lidar com ele. O autodirecionamento é um fator de caráter. O quanto eu controlo o meu direcionamento, o quanto eu me autodireciono e sei para onde eu devo ir e controlo os meus impulsos. Então, o autodirecionamento é a capacidade que o indivíduo tem de saber por onde ir, o caminho mais certo. O autodirecionamento, que é um fator de caráter, está altamente ligado à capacidade da pessoa ter responsabilidade, ter disciplina e ter coerência com o que está fazendo, com as pessoas envolvidas à sua volta, responsabilidade com o que fala, de quem fala. Então, isso a gente começa a aprender aí na infância, desde pequeno, que aquilo que eu falo, aquilo que eu dou notícia, a forma como eu me comporto com o outro tem consequências. Então, é desde pequeno que se aprende a controlar os impulsos da fala, do que se faz, dos comportamentos. O autodirecionamento é essa capacidade de entender que o que eu faço pode fazer mal. O que eu falo pode alterar uma situação e pode alterar a vida das pessoas. Um exemplo aqui está nas pessoas que são as chamadas fofoqueiras. Elas têm o impulso de falar da vida dos outros e elas não conseguem refrear ou não têm o autodirecionamento. É um traço de caráter, porque elas não conseguem se comprometer com o quanto isso pode estar fazendo mal para o outro. A cooperatividade é o segundo fator de caráter relativo aos impulsos, é o que me faz ir até o outro ou não, ajudar. Um bom exemplo aqui é quando muitas vezes você vê que uma pessoa está carregando coisas pesadas ou tem uma queda ou está passando por algum apuro na rua e tem quem acode e tem quem simplesmente não faz nada. Então isso é um direcionamento para o outro. É a cooperatividade, é um fator de caráter. Geralmente está ligado a fatores de compaixão, de generosidade, de empatia, de tolerância com o outro. E por último, a autotranscendência, que é o terceiro fator de caráter que vai influenciar então nas questões de impulsividade. A autotranscendência é essa capacidade de eu imaginar, é essa capacidade cognitiva da pessoa ter uma compreensão sensorial, perceber o todo, perceber algo que é maior do que si. E sendo maior, então ela para e pensa em tudo que ela vai fazer, que tem uma consequência cósmica, cada atitude que ela tem. E esses são fatores que são fundamentais a gente entender aí para poder treinar essa pessoa
em quais momentos ela pode ter mais risco, mais prejuízo, onde não foi desenvolvido ainda um repertório, é possível desenvolver o controle dos nossos impulsos. E a boa notícia é que todo transtorno de personalidade pode ser trabalhado, pode ser treinado, pode virar apenas traços e pode sim ter reduzidos os seus prejuízos e trazer uma vida muito mais feliz. E se você conhece alguém, se você lembrou de alguém que precisa disso, que precisa desse treinamento, compartilhe esse conteúdo para que a gente possa ajudar mais pessoas.